Boa noite, irmãos. Mais uma noite nos encontramos aqui para estudarmos a palavra do Senhor. Temos estudado o livro de Êxodo, colocado por muitos como o Evangelho do Antigo Testamento. Portanto, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo número 14. Gostaria de fazer a leitura dos versículos 15 até o versículo de número 31. Êxodo, capítulo 14, dos versículos 15 até o versículo de número 31. Então diz-nos assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para este esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou à sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Amém. Oremos, irmãos. Pai querido, Deus amado, nós te agradecemos por tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor tem nos alimentado com as tuas verdades, o Senhor tem nos consolado, o Senhor tem derramado a tua graça, a tua bondade, ó Pai, sobre as nossas vidas. Abençoa-nos, Deus dos céus, fala conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a história
humana, ela está repleta de vidas que foram destroçadas, de pessoas tolas, de pessoas que acharam que um dia poderiam lutar contra o Senhor. E quando eu me lembro desses fatos, de alguns fatos na história, lembro-me do filósofo alemão, do século XIX, Friedrich Nietzsche. Ele desprezava, esse filósofo, ele zombava do cristianismo. Ele dizia que o cristianismo era a religião dos fracos. Resultado, enlouqueceu e viveu assim até a sua morte. O romancista Sinclair Lewis, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura de 1930, também pensava que podia levantar seus punhos contra o Senhor, pensava que podia também lutar contra Deus. Em um dos seus romances, ele zombava abertamente do cristianismo. Seu protagonista nessa peça era um evangelista alcoólatra, era um homem extremamente depravado, alguém desprezível. E ele zombava do cristianismo ao encenar essa peça. De maneira que a luta de Lewis contra Deus lhe custou a sobriedade. E conta-nos a história que aquele homem morreu como alcoólatra numa clínica perto de Roma. Êxodo também conta a história semelhante, uma história bem semelhante, a história de alguém que se levantava para fugir, melhor, para lutar contra Deus e que certamente teve um trágico fim. Talvez esse seja o evento mais conhecido em toda a Bíblia. Quem sabe alguma coisa sobre a Bíblia sabe que os filhos de Israel atravessaram o Mar Vermelho em terra seca, e certamente conhecendo alguma coisa a respeito dessa história, sabe aquilo que aconteceu posteriormente com os egípcios. O que aconteceu aqui foi um confronto final da batalha entre o Deus de Israel e os deuses do Egito. O mar foi separado e os israelitas atravessaram em terra seca, mas quando os egípcios tentaram, eles foram destruídos, foram sucumbidos pelas águas do mar. Foi uma derrota tão esmagadora, irmãos, que o Egito não ameaçou novamente a Israel por muitos e muitos anos. O livro de Êxodo conta esse fato de maneira simples. O texto nos diz: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez-se retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, ao romper da manhã retornou a sua força, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. No momento em que tudo parecia estar perdido, quando os israelitas estavam encurralados, por assim dizer, quando eles se sentiam presos entre o mar e o poderoso exército de Faraó, viram o agir de Deus. Não podemos esquecer, irmãos, que Deus havia orientado seu povo a retroceder. Já disse isso estudamos isso na última quarta-feira, retroceder e acampar junto ao mar. Do ponto de vista humano, isso era completa loucura, também disse isso. Mas também disse que tudo fazia parte do plano de Deus para destruir Faraó. Evidentemente que a orientação de Deus em acamparem junto ao mar não evitou o pânico, o terrível medo dos israelitas quando viram o grande exército de Faraó. Foi então que Deus salvou o seu povo. Foi naquele momento que Moisés pediu para que eles ficassem quietos e vissem a salvação do Senhor. Deus os salvou exatamente quando não tinha nada que eles pudessem fazer. Primeiro, Moisés disse aos israelitas que não tivessem medo,
que eles não precisavam lutar, que se aquietassem, que vissem o que o Senhor faria naquele dia. E o versículo 15 diz: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Não era hora para chorar, não era hora para reclamar, era hora para seguir em frente. Há momentos na vida em que a oração, há momentos em que o clamor ao Senhor não é suficiente. É necessário caminhar, é necessário prosseguir. Vejam, irmãos, que humanamente falando, o que Deus estava pedindo aos filhos de Israel era praticamente impossível. Não havia como avançar. Era de madrugada e o mar estava à frente. A mensagem constante em toda a palavra de Deus é que nós não podemos nos salvar. Há situações, irmãos, em que nós não podemos fazer absolutamente nada senão esperar pelo Senhor, confiar no Senhor e continuar a caminhar, continuar a andar. No entanto, Deus nos ordena, em momentos assim, o Senhor nos ordena a crer nele. Se nos parece impossível transpor determinadas situações, o que devemos fazer é clamar ao Senhor por misericórdia. E certamente esse Deus bondoso, esse Deus gracioso, Ele há de responder, Ele há de nos salvar. O texto bíblico aqui tem como propósito, irmãos, mostrar duas verdades primordiais. A primeira verdade era para que, mais uma vez, o povo de Israel, bem como os egípcios, para que mais uma vez eles vissem a mão de Deus. O texto nos diz que havia um poderoso vento que soprou durante toda aquela noite, e pela manhã o mar tinha se tornado seco. Muitos têm dito que, para entendermos esse acontecimento descrito aqui em Gênesis, nós devemos ter em mente os fenômenos naturais que aconteciam naquela região. Alguns então têm defendido que na maré baixa as águas do Mar Vermelho penetravam na areia e de repente, dentro de pouco tempo, elas diminuíam gradualmente e finalmente desapareciam. De maneira que em algumas áreas, o que existia era um banco de areia, áreas em que antes existia bastante água, agora surgia bancos de areia, né? E a terra seca, segundo alguns, aparecia em pouco tempo. Muitos historiadores têm lançado mão desses fenômenos para explicar esse acontecimento aqui. Primeiro o vento, depois a maré, né, que esvaziavam parte do mar. Então os israelitas conseguiram fugir e atravessar um banco de areia. No entanto, no momento em que os egípcios tentaram, o mar, muitos dizem, o mar se tornou em lama e em pouco tempo todos estavam cobertos de água. Essas e outras explicações têm sido dadas com relação àquilo que aqui a palavra do Senhor nos diz muito claramente, que não foi dessa forma. Essas explicações são interessantes, mas não é suficiente diante daquilo que a palavra do Senhor nos diz, diante daquilo que a palavra do Senhor nos ensina aqui muito claramente. Se a Bíblia diz que os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda, essas explicações naturais parecem não abarcar esse fato, parecem não contar toda a história. Além do mais, irmãos, por outro lado, a Bíblia declara que o vento começou a soprar quando Moisés estendeu o seu braço sobre o mar. E quando ele estendeu novamente a sua mão, as águas se separaram. E quando ele fez isso novamente, tudo voltou ao normal. Isso está longe de parecer algo natural.
Essas explicações, como já disse, não são suficientes. Havia vento, sim. Havia a ação de Moisés, sim. Mas o que aconteceu ali foi por causa do poder do Deus Todo-Soberano. Todo o capítulo aqui está cheio da atividade divina, das maravilhas do Senhor. Foi Deus quem deu o poder a Moisés, bem como foi Deus que endureceu o coração dos egípcios para persegui-los. Foi Deus quem protegeu o seu povo toda aquela noite, de maneira que o texto mesmo diz: o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Deus, somente Deus, Deus mesmo fez todas essas coisas. Deus estava presente de maneira gloriosa na segunda pessoa da Trindade para protegê-los, o anjo do Senhor. O anjo aqui é descrito com letra maiúscula, né, para mostrar essa grande verdade. De maneira, irmãos, que quando o profeta Isaías fala sobre esse acontecimento aqui, ele diz: e o anjo da tua presença, os salvou. A nuvem os guiava, os protegia. Por certo, os egípcios se moviam muito mais rápidos e estavam prestes a atacá-los, sem dúvida alguma. O texto diz que Deus os manteve no escuro. Enquanto isso, do outro lado desse bloqueio divino, por assim dizer, os filhos de Israel desfrutavam de luz. Irmãos, isso é o que distingue o povo de Deus daqueles que não pertencem a Deus, o povo de Deus daqueles que vivem na incredulidade dos seus pecados. Andamos na luz do seu rosto e sempre o Senhor nos mantém seguro. Sempre o Senhor nos guarda. Foi Deus que planejou todos os eventos, de maneira que todas as rodas dos carros dos egípcios pesaram, atolaram, e quando Deus fez o mar voltar ao normal, varreram os egípcios da face da terra. Foi o Senhor que planejou tudo isso, foi o Senhor que executou tudo isso, de maneira que o profeta Isaías pergunta: não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? Aquele que fez o caminho no fundo do mar para que passassem os redimidos? Deus estava tão ativamente envolvido. O fato é que Deus estava tão ativamente envolvido que até os egípcios reconheceram que o Senhor estava lá, que o Senhor estava lutando contra eles. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios, nos diz o texto, e alvorotou o acampamento dos egípcios, emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Irmãos, o que aconteceu naquela noite foi muito mais do que podemos ver a princípio aqui no nosso texto. A palavra alvorotou traz a ideia de uma grande agitação produzida pelo pânico. Foi isso que os egípcios viram, foi isso que os egípcios sentiram, foi isso que os egípcios viveram naquela noite. Tanto é verdade que o salmista nos explica o que aconteceu naquela noite. O salmista nos diz: viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra.
o rimbobar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Quando os carros de Faraó foram atolados, quanto mais eles lutavam para sair dali, mais presos eles ficaram. E quando eles perceberam isso, eles disseram: vamos sair daqui, vamos fugir desse lugar, porque o Deus de Israel é contra nós. Mas era tarde demais. E os egípcios sabiam exatamente quem tinha feito tudo aquilo. Sabiam que a mão de Deus era contra eles. Deus, irmãos, havia prometido que um dia eles saberiam quem era o Senhor, e essa promessa se tornou realidade quando eles finalmente foram destruídos. Quando isso aconteceu, eles foram destruídos com o nome de Deus nos seus lábios. Eles foram mortos sabendo quem exatamente era o Deus de Israel. Eles se foram sabendo quem é o Deus soberano sobre todas as coisas. Eles se foram sabendo que os deuses do Egito nada valiam. A palavra de Deus resume tudo isso dizendo: assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Irmãos, como os israelitas naquela noite foram salvos dos egípcios? Não foi apenas o vento, não foi apenas a maré, não foi simplesmente uma estratégia impensada da parte de Faraó, não foi. Não foi apenas uma tempestade, foi de fato o poder de Deus, o mesmo poder que havia feito grandes sinais, grandes maravilhas ainda no Egito. Claro, evidentemente que Deus usou o vento, o Senhor usou o mar, bem como o Senhor empregou um instrumento humano. O texto bíblico reúne esses três elementos, o natural, o humano e o divino, quando o texto bíblico nos diz: Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca. Esse é um dos mistérios, irmãos, da soberania de Deus. Ele é capaz de usar o mundo que ele fez e mesmo seres humanos para cumprir o seu propósito salvador. Esse é o nosso Deus, soberano sobre todas as coisas. Esse é o nosso Deus em quem nós devemos colocar a nossa completa confiança. Conta-se, irmãos, que um pastor liberal, ao pregar aqui sobre esse texto da palavra de Deus, em certo momento do sermão, alguém gritou: louvado seja o Senhor, porque seus inimigos foram submergidos pelas águas profundas. Que milagre poderoso! No entanto, aquele pastor que era liberal, que não acreditava nesses milagres, disse bastante convicto: não foi um milagre, não. Eles estavam atravessando um pântano. Havia pouca água e os filhos de Israel atravessaram aproximadamente apenas 6 polegadas de água. Então aquele irmão gritou ainda mais convicto, ainda mais entusiasmado: louvado seja o Senhor, pois todos os egípcios morreram afogados em 6 polegadas de água. Que milagre poderoso! Imagina, irmãos, como ficou aquele pregador incrédulo diante disso. Como os israelitas escaparam naquela noite? Não foi a mão de Deus, não foi a mão de outros, senão a mão de Deus que os salvou. Tudo isso aconteceu, irmãos, pela mão de Deus, para que se cumprisse os propósitos de Deus. Porque Deus separou as águas do Mar Vermelho? A resposta é muito simples e aponta para uma segunda verdade que nós podemos ver claramente aqui no nosso texto. É a mesma resposta
que explica a razão de todo o êxodo. O Senhor fez isso para a glória do seu nome. Foi Deus mesmo que anunciou a sua intenção de ser glorificado antes que os israelitas chegassem ao mar. Foi o Senhor mesmo que falou isso. Vejam, irmãos, o que ele disse a Moisés: endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Deus realizou esse propósito glorioso de duas maneiras. A primeira foi ao julgar os egípcios por causa dos seus pecados. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, nos diz o texto. O fato é que Deus os atraiu para que perseguisse o seu povo, para que perseguisse a Moisés pelo deserto e por fim agora dentro do mar. E quando eles finalmente alcançaram, estavam precisamente no lugar onde Deus havia planejado que eles estivessem. De maneira que o texto nos diz que não houve sobreviventes e Deus foi glorificado. Deus estava dando cabo de suas vidas, porque dentre tantas coisas, eles mataram muitos dos filhos de Israel no Nilo. O que aconteceu com eles no Mar Vermelho era a retribuição divina. Eles estavam sendo punidos por causa dos seus pecados, por causa da sua incredulidade, por causa da sua maldade. Deus é glorificado quando julga as pessoas por causa dos seus pecados. A palavra do Senhor nos diz isso, nos ensina isso. Porque isso mostra que um dos seus atributos é a justiça. Deus também estava julgando os deuses, certamente os deuses dos egípcios, e isso também ele fez para a sua glória, para o louvor, sem dúvida alguma, para o louvor do seu nome. É irônico, irmãos, que os egípcios, é irônico que os egípcios tenham sido derrotados logo ao amanhecer. Porque seria quando o Deus Sol supostamente se levantava. Mas Ra, o Deus Sol, não podia salvá-los. Deus fez isso para o louvor da sua justiça, Deus fez isso para o louvor da sua glória. Coisa semelhante vai acontecer no juízo final. A palavra do Senhor nos ensina isso. O Apocalipse nos mostra isso. Os homens maus serão destruídos. E o texto lá nos diz que Deus será glorificado. A Bíblia nos diz que todos vão se prostrar diante da sua presença e reconhecer que Ele é Deus para a glória de Deus Pai, nos diz o apóstolo Paulo. Apocalipse 18, versículo 21, diz como a cidade de Satanás será lançada no mar, e isso acontecerá para a glória de Deus. Imediatamente, o versículo 19 começa dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiramente e justos são os seus juízos. Deus merece todo o nosso louvor, Deus merece toda a nossa adoração, porque Ele é um Deus que sempre fará justiça. A travessia do Mar Vermelho trouxe glória a Deus ao mesmo tempo que convenceu e converteu os israelitas a crerem no Senhor, a confiarem no Senhor. Êxodo 14 conclui com essa verdade. O texto lá nos diz: e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Deus estava, irmãos, Deus estava cumprindo o seu grande propósito de salvar um povo para a sua glória. Observe, irmãos, que Deus não esperou que o povo confiasse nele para só então salvá-los. Se ele tivesse esperado que isso acontecesse, eles nunca teriam sido salvos. Deus tomou a iniciativa. É o que o Senhor sempre faz.
Primeiro eles viram a sua salvação e só depois que temeram e creram no Senhor. Esse é o padrão e esse é o propósito da salvação. Primeiro, Deus nos livra do perigo, salvando-nos quando nós não podíamos fazer nada, quando nós não podíamos nos salvar. Então, respondemos com fé e o adoramos como Senhor das nossas vidas e o adoramos como nosso Deus. A história de Israel faz parte da nossa história, da nossa própria história. Fomos salvos da escravidão do pecado através da morte, da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Aqui novamente vemos a ordem da salvação, na qual Deus toma toda a iniciativa, como aconteceu no Êxodo. Ele nos salvou para que desfrutássemos da sua paz, Ele nos salvou para que desfrutássemos da sua glória, Ele nos salvou para que desfrutássemos da sua comunhão. Outra verdade que vimos aqui, irmãos, que não podemos esquecer, é que não podemos lutar contra Deus, porque o seu poder não pode ser contestado. Não podemos lutar contra Deus, porque o seu castigo não pode ser evitado. Não podemos lutar contra Deus, porque os seus planos não podem ser frustrados. Essa é a grande verdade. Essa verdade deve nos levar a estarmos diante desse Deus prostrados, dependendo dele a todo instante. É impossível que vejamos essas verdades e não desejemos viver diante desse Deus como a sua palavra nos ensina. Mas uma pergunta podemos fazer também: é possível? É possível que um crente lute contra Deus? É possível, sim, é possível. O crente luta contra Deus quando sabe o que a palavra de Deus ensina, quando sabe o que a palavra de Deus ordena, mas mesmo assim despreza a palavra de Deus, faz pouco caso da palavra de Deus, desobedece a palavra de Deus. Isso é lutar contra Deus. E há muita gente em nossos dias vivendo assim, pessoas que têm lutado contra Deus. Mas esses não podem se esquecer que a palavra de Deus, aquilo que Ele colocou diante de nós como um mandamento perfeito, é o melhor para as nossas vidas. Não podemos contestar essas verdades. Aquilo que Ele disse continua valendo para todas as gerações. O Senhor não mudou. Aqueles que estão lutando contra Deus são aqueles que sabem de tudo isso, mas não vivem nada disso. Esses devem também estar conscientes de que a disciplina do Senhor é severa, que a disciplina do Senhor certamente virá, porque os seus planos jamais podem ser frustrados. Irmãos, jamais lute contra Deus. Isso é loucura e certamente o final dessa história será trágico. Se coloque à disposição do Senhor, viva para a glória do Senhor. Olhe para os fatos narrados aqui, olhe para muitos fatos que nós conhecemos na história. Olhe para a história do povo de Israel que durante muito tempo lutou contra o Senhor. Olhe para as consequências, olhe para o sofrimento. Olhe para a vida de Sansão, que também lutou contra o Senhor, contra a vontade do Senhor. Olhe para a vida de Balaão e tantos outros que provaram que o resultado final daqueles que se opõem a Deus é um resultado extremamente amargo. Tenha consciência disso. Se coloque à disposição do Espírito Santo, seja governado pelo Espírito Santo. Não há certamente maior privilégio do que esse. Não há certamente maior alegria do que essa. Se coloque à disposição desse Deus, se submeta a esse Deus maravilhoso. Que o Senhor nos livre desse mal, que o Senhor nos livre de lutarmos contra ele, que o Senhor nos livre desse pecado, que o Senhor, através da sua palavra, nos ensine a sermos submissos inteiramente a ele e estarmos diante dele como ele deseja que
como Ele deseja, coração grato, um coração que reconhece quem nós somos e quem, acima de tudo, quem Ele é. Que através da Sua palavra o Senhor nos ensine a sermos submissos unicamente a Ele, a estarmos, a vivermos para Ele, não lutar contra Ele. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe e que essas verdades estejam bem diante dos nossos olhos, porque o Deus que cremos é o mesmo Deus que salvou o seu povo, é o mesmo Deus que nos salvou, é o mesmo Deus que continua nos salvando de inúmeras coisas, continue nos salvando de nós mesmos. Se submeta a esse Deus, seja dirigido por esse Deus. Ame ao Senhor acima de todas as coisas, ame a sua santidade e viva a cada momento para a glória do seu santíssimo nome. Amém. Que o Senhor o abençoe grandemente. Oremos. Deus querido, nós te agradecemos por tua palavra, te agradecemos porque o Senhor tem falado profundamente conosco, o Senhor tem inclinado os nossos corações à tua graça, a tua bondade, ó Pai, a compreendermos as verdades que temos estudado. Deus dos céus nos ensina a viver essas verdades, a reverenciar a tua palavra, a reverenciar o teu nome, a viver a tua santidade. Abençoa-nos, Senhor, como igreja tua, como povo teu, guarda-nos de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor o abençoe e que na próxima quarta-feira daremos sequência ao nosso estudo aqui. Que o Senhor o abençoe e que você tenha uma excelente semana, abençoado, protegido pelo Senhor. Amém.